Vamos conversar agora com a zoóloga Vânia Alves. Ela está coordenando o projeto de aves marinhas do Departamento de Zoologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E ela nos conta sobre esse projeto, dentro do qual ela está realizando uma grande pesquisa, né? Descobrindo os hábitos das aves. Nós já vemos trabalhando com aves marinhas há 10 anos, né? O que são exatamente aves marinhas? São aves que estão na dependência direta do mar. Basicamente na parte de recurso alimentar. Se alimentam de peixes, lulas, gaivotas, atobás, albatrozes, né, que são aves oceânicas, que vivem mais na relação com o mar aberto, né, longe das áreas continentais. Só vão às ilhas para se reproduzirem. Então nós já estudamos aves marinhas há alguns anos, né, basicamente há uns 10 anos. E há 2 anos atrás nós começamos a trabalhar em Abrolhos, que inclusive foi o primeiro parque marinho brasileiro, criado em 1983. E como é um parque nacional, é uma área aberta ao turista, né? Então, os estudos sobre esse ambiente são muito importantes para você poder manejar melhor esse ambiente, né? As ilhas são ambientes extremamente vulneráveis, né? São áreas isoladas, com populações de animais que vivem ali, que evoluíram ali, a princípio, em um ambiente fechado. E uma relação, de repente, de pessoas visitando e outros problemas que depois eu vou comentar melhor que ocorrem em ilhas, são muito importantes. Quer dizer, então, o estudo, a pesquisa que a gente faz, a pesquisa pura, básica, ela é fundamental para você poder subsidiar esses projetos de manejo e monitoramento desses ambientes. Vamos ver o VT que você trouxe, e quando a gente vê o VT, a gente continua conversando. Vamos ver, então, o VT da Vânia. Eu queria que você contasse para a gente como é que é essa pesquisa. Quer dizer, vocês vão para uma ilha e ficam lá, acampados? No caso de Abrolhos, especificamente, nós temos uma casa... Só um instantinho, que ave linda! Esse é o atobá branco ou mascarado. Essa parte escura no bico é o nome mascarado por isso, né? É lindíssimo. É um casal em comportamento de corte. E fica assim fazendo carinho? Ele está seduzindo ela? Toda a corte antes da reprodução, né, do acasalamento. Esse é um filhote do atobá marrom. Isso é branquinho, assim? Ele é branquinho, tem a penugem clara, né, e bem macia. É a primeira plumagem dele, depois ele torna... Ai, que lindo isso! Esse é o atobá marrom, e o filhotinho dele. E esse é o filhotinho de uma outra espécie, que é a grazina, ou rabo de palha. E esse é o benedito, ou viúva. É uma ave bastante agressiva, chega até a bicar a cabeça da gente quando a gente desce na ilha, né? Você gosta, né? Eu adoro. Vânia, deixa eu fazer uma pergunta um pouquinho particular. Como é que uma pessoa, em determinada altura de sua própria vida, diz assim, eu vou ser zoóloga? Como é que aconteceu isso contigo? Olha, eu me formei há 10 anos, né? Quer dizer, eu comecei a estudar em 78. É uma coisa desde criança, a biologia desde criança me atraía, né? Em todos os aspectos, aquela coisa de criança que pegava joaninha, colocava na caixinha de fósforo, ficava brincando. Então a biologia em si sempre me despertou, né? E aí aos pouquinhos a gente começou a estudar, né? E aí viu, tem vários grupos, aí eu me identifiquei mais com o grupo das aves, né? Na formação acadêmica tem diferença da zoologia e da biologia? Não, a gente se forma em biologia e a modalidade é zoologia, biologia marinha, genética, ecologia ou botânica, né? E eu me formei em zoologia. Conta pra gente sobre as aves. O que você tem de curioso para nos contar sobre elas? Olha, é interessante, como eu estava falando, né? As aves, como elas usam um ambiente restrito, né? Quer dizer, elas usam as ilhas principalmente porque são áreas isoladas, né? Isolamento para elas ainda é melhor proteção, né, teoricamente, que elas têm, né? Então ali existe toda uma segregação em termos de ambiente. Então cada ave vai reproduzir num local diferente da outra, para justamente minimizar a competição por aquele local, né? E normalmente algumas espécies se alimentam de diferentes itens alimentares, também como uma forma de minimizar essa competição. E todos os comportamentos são direcionados também para poder obter o parceiro e reproduzir, criar o filhote. E o cuidado com o filhote também é super interessante. O macho e fêmea se revezam durante o período em que Não tem machismo. Não, o macho fica um tempo no ninho, a fêmea depois fica também, né? E toda uma estratégia para a ave conseguir manter a população viável. Tanto é que o atobá marrom e o mascarado, os dois, é muito interessante porque o filhotinho, a tendência é só tem 2 ovos, tá, geralmente, mas só um filhote vinga, nasce. Ou se nascerem 2, o maior, o maior, o mais velho, né, ele expulsa o menor do ninho. E fora do ninho, o pequenininho não é reconhecido, ele morre.
Mas é uma estratégia para poder perpetuar a espécie. Porque nas áreas tropicais... A dor não era melhor perpetuar? Sim, mas aí o casal não consegue criar 2. Não teria alimento suficiente para 2. Tá. Então eles garantem pelo menos 1. E 2 ovos, porque se um primeiro, mais velho, não vingar, tem outro ovo que substituiria, né? Outro filhote que nasceria. Não precisaria começar um novo ciclo reprodutivo. E as áreas tropicais são extremamente pobres. É rico em variedade de espécies de peixe, por exemplo. Mas tem pouca quantidade. Por que elas vivem ali, se ele não é bom? Não, não é que, elas vivem na área que a ocorrência dos atobás, por exemplo, é área tropical. Então elas têm que buscar aquele local onde tem alimento. Mesmo que não seja o ideal. Sim, mas o ideal para elas é criar 1 e não 2. 2 não seria, adaptativamente falando, não seria bom para essa espécie, no caso. E a Abrolhos, de uma forma geral, né, como eu estava falando, é uma área muito interessante. Mas os turistas estão cada vez chegando mais lá, né? Então lá, por exemplo, é a área de desova de tartaruga marinha, que está ameaçada de extinção, pelo menos 4 espécies, né? Tem os atobás, as outras aves que eu já falei, e tem também as baleias. Tem uma coisa bastante interessante, que as baleias jubarte ou corcunda, né? Elas vêm da Antártica e migram, agora nesse período de inverno, primavera, elas estão em abrolhos, ou se acasalando ou tendo seus filhotes. Então, o turista que chega em Abrolhos, ele está querendo ver baleia, ele tem outras coisas. Mas é importante que os barcos, né, que levem os turistas, eles tenham esse cuidado de não se aproximar muito dessas baleias, porque senão pode ocorrer algum problema com essa espécie, né? Agora, é fácil encontrar a baleia para ser vista, assim mesmo de longe é tranquilo? Muito, a gente vê muito. O único problema em Abrolhos é que o período das baleias, que é agora de julho a dezembro, é uma época de ventos muito fortes, quer dizer, ventos de 80 km por hora. Então não é uma época boa para o turista ir para Abrolhos. Ele normalmente vai no verão, que as águas no verão são melhores para mergulho, né? Mas na ilha propriamente dita, em termos das aves, só para concluir, é o problema da introdução de animais estranhos. Quer dizer, a introdução de ratos, gatos em ilhas é um problema muito sério, porque esses animais competem, né? Quer dizer, eles acabam que eles fazem, como é que se diz? Eles predam ovos de aves, né? E filhotes também, né? E os gatos também, quer dizer, então é um problema sério. E essa pesquisa com a finalidade? Apenas científica para vocês? Observações básicas que a gente faz como cientistas, né, para cada vez contribuir mais para se conhecer essas espécies no Brasil e também para você poder subsidiar esses planos de manejo que existem e que têm que ser cada vez mais melhorados a partir das informações que a gente consegue, né, obter. E a ida para lá é sistemática? Existem barcos que saem sistematicamente de Alcobaça, Caravelas, né? E o importante é que cada vez mais deve ter um guia especializado que possa guiar esses turistas na ilha e nos mergulhos, porque em parques nacionais o turismo pode ocorrer, mas tem que ser cada vez mais controlado. E vocês ficam lá muito tempo? Voltam? Cada excursão nossa são 15 dias a 20 dias, que a gente fica uma casa em uma das ilhas, né? Deve ser ótimo, você curte a beira. Olha, a gente trabalha muito. Mas ao mesmo tempo é um trabalho prazeroso. Sim, é um trabalho né? prazeroso, claro. E é um grupo grande que vai? Sim, sou eu e mais 4 biólogos, né? Que fazemos diversas atividades, como eu já falei, inclusive anilhamento de aves, que é através de marcação dos animais com um anel metálico, que permite você acompanhar os deslocamentos das aves, principalmente no caso de aves migratórias. Né? Mostra aqui o anelzinho da ave. Aqui ele tem um número. Ele tem uma letra e um número de série que nunca se repetem. É como se fosse uma carteira de identidade da ave. Então, as pessoas que encontram alguma ave anilhada, elas remetem esse dado da anilha para o centro que coordena. E nós podemos... E para que amanhã você encontra uma ave com um anelzinho, você sabe que você já teve com ela, é isso? Eu sim, mas uma pessoa que, quer dizer, nós todos que encontramos uma ave anilhada, a gente mandando essa informação, a gente consegue reunir o máximo de dados sobre essas espécies no Brasil e consegue ver para onde que elas estão indo. Então não adianta você preservar ambientes se você não sabe para onde ela vai depois. Então, aves migratórias que vêm da América do Norte para cá, a gente tem que saber os pontos de parada para poder preservar esses ambientes, que são áreas importantes como local de alimentação. São pontos de parada, né? Valeu, Vânia. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Né? Tudo corra bem. Bom, gente, No Verde Clipe de hoje, imagens inéditas. As aves do Parque Nacional Marinho dos Abrolhos. Hoje você vai conhecer uma das maiores reservas de aves marinhas do Brasil, o Parque Nacional Marinho dos Abrolhos, onde várias espécies de aves estão protegidas.
Situado a 70 quilômetros do litoral baiano, o arquipélago de Abrolhos é composto de 5 ilhas. A de Santa Bárbara, sede da Marinha, e as 4 ilhas da reserva: Redonda, Siriba, Sueste e Guarita. Aqui vivem, procriam e se alimentam várias espécies, como o rabo de palha e seu gracioso voo, o atobá mascarado, a exótica fragata, o atobá marrom, 30 rés das rocas e beneditos, além de aves migratórias vindas do hemisfério norte. Cientistas, biólogos e ornitólogos vêm desenvolvendo trabalhos sobre a avifauna do parque, estudando os aspectos ecológicos e comportamentais das aves, como as do atobá mascarado. A bióloga Vânia Soares Alves desenvolveu durante um ano importantes estudos sobre as espécies de abrolhos e suas diferentes características. Esse estudo visou o conhecimento da ecologia e do comportamento dessas aves, no sentido de melhor conhecer a sua biologia, comportamento e aspectos de nidificação, entre outros. Os filhotes das aves de abrolhos são motivo de atenção especial por parte dos cientistas. O cuidado com os ninhos e a criação de áreas especiais para a reprodução das aves determinam a maior proteção das espécies. Observar a graça dos voos, o comportamento e as características das aves é uma das grandes atrações de Abrolhos. Mas os turistas devem se conscientizar de alguns cuidados. O turista não deve interferir nas colônias de aves marinhas. Algumas espécies são bastante sensíveis à aproximação ou quaisquer interferências mais diretas, podendo abandonar o ninho e causando a morte de filhotes em decorrência das altas temperaturas registradas no verão em Abrolhos. O Parque Nacional Marinho dos Abrolhos abrange também extensa área marítima entre as ilhas, para maior proteção das espécies. Aves de Abrolhos, um voo para a vida. Verde Clipe, o espaço aberto para o vídeo ecológico independente. Mande você também as suas imagens para o Globo Ecologia. Fundação Roberto Marinho, Caixa Postal 950, Rio de Janeiro.